Olá. Mês de setembro temos Semana da Pátria, Semana Farroupilha, estamos vivendo agora toda a tradição gaúcha. Logo mais aqui no dia 22 temos o início da primavera, nova estação, antes do verão, que muitos adoram, muitos odeiam. Mas temos um outro grande evento nesse mês de setembro que acontece aqui em Erechim. Para falar sobre o seminário Duas Safras, a etapa Alto Uruguai, estamos recebendo aqui na TV Bom Dia hoje o presidente do Sindicato Rural de Erechim, Alain Torme, que falará um pouco para nós o que será esse seminário, o que ele é importante para o produtor hoje em dia, com juros altos, com embargos, com taxações, o que é possível fazer para se manter no mercado e conseguir produzir e ter rentabilidade, que é o que todo mundo deseja também. Alain, seja bem-vindo aqui à TV Bom Dia. Olá, Rodrigo. Olá, telespectadores e ouvintes da TV Bom Dia. É uma satisfação estar aqui conversando contigo. Sempre é agradável conversar contigo, Rodrigo, com o nosso público, né? A gente vem aqui hoje para conversar um pouco do Duas Safras, que ele é um seminário itinerante realizado pelo Sistema Farsul-Senar, né? Que tem como objetivo estimular o uso mais intensivo das áreas agrícolas do Estado, trazendo ferramentas e oportunidades para uma segunda safra, né, com tecnologias e ferramentas que se ajustem a esse clima que o Estado tem. Até porque um dos temas do seminário será, já que tu fala tecnologias, tudo para ter duas safras, tu tem que ter muita água, né? Irrigação, um termo forte que vai trabalhar. É que esse tema da irrigação, Rodrigo, ele ficou... ele tomou uma dinâmica exponencial nos últimos 6 anos, com as quatro estiagens que nós tivemos aí, né? E o Rio Grande do Sul ele tem uma precipitação média aí de 1.600 milímetros ano. Então, isso aí dá para se afogar. E a gente comete o crime de deixar essa água salgar. Então, não reserva ela, não guarda. Então, esse intuito dessa etapa do Seminário das Safras é falar sobre irrigação numa região que tem potencialidades para irrigação, seja na produção de grãos, seja na produção de hortigranjeiros, de fruticultura ou de pecuária. Né, que é a realidade dessa nossa região do Alto Uruguai. Se a gente pegar os produtores que têm essa região de Campinas do Sul, Entre Rios, Cruz Altense, Quatro Irmãos, o foco da irrigação vai ser em cima da produção de grãos. Claro. Se a gente pegar as áreas à volta do centro urbano de Erechim, o foco é em produção de hortigranjeiros e fruticultura, para essa região aqui que desce para Aratiba e tal. Nas costas do Uruguai aqui, toda essa parte de citros, tudo. Isso, e entra a questão também da irrigação da pastagem para pecuária de leite e para suinocultura, né? Junto na nossa região, linkando, né, a irrigação com a fertirrigação, com os dejetos da produção suína, né, fazendo aí um ciclo, vamos dizer assim, de economia circular, sustentável dentro dessa produção agropecuária que a gente tem. E a gente preparou o nosso Senar, o nosso Sistema Farsul, preparou um evento aí para o dia 25, com gabarito altíssimo, aí, começando aí a partir das 8 horas da manhã para receber o pessoal lá. E a gente vai ter 2 painéis, Rodrigo, um painel durante a manhã e um durante a tarde. Durante a manhã, a gente vai ter o pessoal aí falando sobre a Operação 365, que é um projeto da Embrapa. Então, a gente vai ter o Giovanni Stefani Faé, que é difusor de tecnologia da Embrapa, e a chefe adjunto de transferência e tecnologia da Embrapa, falando sobre as ferramentas do projeto Operação 365. O superintendente do Senar, Eduardo Condorelli, também falando sobre a resiliência a essas mudanças climáticas que o Estado está passando. Aliás, essa é uma questão que eu acho que, mais do que nunca, a gente chegou à conclusão que a gente tem que saber conviver com as mudanças climáticas. Que não foi um fato isolado, vem acontecendo, tu vê a seca, tu vê a chuva. Então, como é que a gente convive com ela? Eu acho que esse é o grande desafio hoje, e não só na agricultura, em qualquer outra área, né? Como conviver com isso em tempo que nós vamos viver isso constantemente agora? Tem que se adaptar, né, Rodrigo? Então, assim, o que levou o ser humano a chegar até onde chegou hoje, com a evolução que ele teve ao redor do mundo, foi a adaptação ao que aconteceu. Então, também cabe ao sistema produtivo se adaptar, que vai trazer o sistema produtivo ele se adaptando a essas mudanças,
né? Vamos dizer assim, dançando conforme a música que vai sendo tocada, ele vai continuar sendo produtivo e vai continuar trazendo valor agregado para fora das porteiras, né? Então a gente vai ter esse momento da manhã para linkar esses assuntos, seja de combinação de híbridos, que vai pegar a parte técnica aí para falar de milho e outras culturas, e também o principal desafio para falar do que é qual que é o maior desafio de se irrigar, né? E a gente vai ter para falar desse desafio de irrigar, que isso é um investimento alto, isso tem impacto, nós vamos ter um cara que tem expertise para falar disso aí, que é o Paulo Hermann, que foi CEO da John Deere e tal, e a gente vai ter a moderação dele depois desse painel aí, ele vai fazer também a moderação ao final da manhã aí no fechamento desse painel aí. Porque isso está acontecendo no estado inteiro, né, esse seminário. Eu cheguei em Erechim, e cada região tem suas características, é o mesmo tema? Como é que é itinerante, ou tu faz as tuas características regionais? Para cada região, o sindicato rural que requisita essa etapa para o seminário das safras conversa com o Senar do Rio Grande do Sul, né, com a central em Porto Alegre e com o Sistema Farsul, de qual seria a importância, né? Então aqui a gente acatou muito uma sugestão do Sistema Farsul, né, que quer falar de irrigação e trazer informação de irrigação numa região que tem potencialidades, porque a etapa vai acontecer aqui em Erechim, no Alto Uruguai, mas vai vir para cá, a gente quer trazer para cá produtores da região do Planalto Médio, da zona da produção, que é para o lado de lá do Rio Passo Fundo, que é a região que tem potencialidade de irrigação, seja em grandes áreas para produção de grãos ou em pequenas áreas, porte grangeiros, fruticultura e a pecuária, né, Rodrigo? E quem quiser participar, tu já deve estar com a casa cheia, mas tem vagas ainda? Não, como é que funciona? Como é que quem quiser participar, tem um link, valor, como é que funciona? O evento ele é gratuito, o acesso é gratuito, né? Então a gente convida produtores, convida técnicos ligados ao setor, as lideranças ligadas ao setor, empresas, né? A gente vai estar disponibilizando, está nas redes sociais do sindicato, também está na mídia que está com vocês aqui, que são parceiros, tem um link de inscrição para quem quiser se inscrever previamente. É bom porque como o evento ele é durante o dia, o evento ele tem almoço no local para quem for participar, e o evento é gratuito. Então, a importância da inscrição é o quê? A gente conseguir preparar o evento para aquele público que vai estar lá. Mas quem quiser chegar um pouquinho mais cedo lá, 15 minutos antes de fazer a inscrição lá... Também é possível. Também é possível, né? A gente convida todo mundo para que se programe, né? Para que a gente consiga fazer, de fato, essa transferência de informação, essa difusão de tecnologia e fazer esse debate. Porque, com certeza, isso transcende a questão técnica. Claro. Né? Começa a envolver questão econômica, questão social. Né? Então, e esse tipo de seminário também acaba tendo, além do conhecimento, traz a troca de experiência entre setores distintos. Né? Eu acho que o mais importante desse seminário, além do conhecimento, que isso é fundamental na programação, o Hermann, mas a troca de experiência entre produtores de várias economias. Isso acontece sem estar na programação natural, o network do dia a dia, né? Mas veja assim a importância e a magnitude do evento, porque a gente falou do período da manhã, que a gente vai ter uma questão, um olhar técnico sobre a irrigação. E no período da tarde, a gente vai ter uma discussão de regramento, de legislação sobre a irrigação. Que a gente vai ter o Paulo Salerno, que é subsecretário da irrigação, que vai falar do projeto estadual de irrigação, Irriga Mais RS. O Marcelo Camardelli, que vai falar das normas ambientais, outorga, licença, o que pode, o que não pode, como que deve fazer. Como para não ter problemas futuros, multas e coisas, né? Isso, porque a gente não. E a questão assim, essa parte de se trazer as normas é usar a oportunidade do seminário para mostrar para a sociedade que a irrigação ela não é garantia de segurança para o produtor rural. Se o produtor tem ferramenta que ajuda ele a produzir de maneira mais eficiente, eu tenho uma oferta melhor de produto, eu tenho mais competitividade e se transfere numa oferta melhor para o consumidor final de um produto com mais quantidade e mais qualidade. Então, e segurança alimentar. Segurança alimentar. Segurança alimentar. Né? E também vai ter daí a questão de como pode financiar isso aí, como não pode, e o grande moderador desse painel da tarde, eu fico muito feliz de ter ele aqui em Erechim, que é o Domingos Velho Lopes, que hoje é nosso diretor vice-presidente da federação e é o nosso próximo presidente da Federação da Agricultura, pessoa que tem um conhecimento fantástico, produtor rural, foi secretário de Agricultura do Estado. Então, assim, vai ser um dia para tirar dúvidas, fazer discussões com gente que tem conhecimento, que conhece o Rio Grande do Sul e conhece a realidade do Rio Grande do Sul.
né? Que uma coisa é você irrigar aqui no Rio Grande do Sul, outra coisa é você irrigar no centro-oeste do Brasil, no oeste da Bahia. Cada estado tem as suas particularidades, né, Rodrigo? Vamos deixar um pouquinho de lado as duas salas, que já falamos sobre ela. Alan, tu nunca foi de fugir das perguntas, sempre tu é muito incisivo nas tuas colocações. Hoje, falando de dificuldades, assim, como é que tu está vendo a política nacional, a política de juros, como é que isso pressiona o agro? Rodrigo, a política de juros, vamos falar assim, a nossa taxa Selic, ela é o remédio para a inflação. A gente sabe isso desde o imperador Diocleciano, essa é a regra do jogo. Quando eu começo a ter uma alta inflação, o remédio dela é juros, eu aumento os juros para frear o investimento ou o gasto. Principalmente o consumo, né? Por que a gente tem também essa alta da Selic e frear o consumo? Só que a gente tem duas situações. O que acontece? A gente tem inflação de demanda e a gente tem inflação de oferta, certo? A inflação de oferta ela acontece quando eu tenho uma baixa oferta do produto. Claro. As pessoas vão disputar mais sobre o produto. E a inflação de demanda é quando eu estou consumindo mais do que eu gasto. O que a gente vê hoje, e até com o que a nossa assessoria econômica traz, isso é muito uma leitura que eu faço daquilo que a gente observa, escuta, né, e tenta trazer para o nosso cotidiano. Hoje, quem mais disputa dinheiro para tomar empréstimo com o consumidor brasileiro, seja ele da área urbana ou da área rural, é o próprio governo. Então, nós temos uma Selic de 15%, porque os títulos emitidos, os papéis emitidos pelos governos, estão pagando mais de 14%. Então, esse... É o maior culpado. O aumento do gasto, a Selic ela é um reflexo do aumento do gasto público. E então, o que é? Foi uma inflação de demanda por dinheiro. Né? Uma inflação de demanda por dinheiro. O que a gente vê? A gente acredita, muito com base no que o Antônio passa para nós, o Antônio da Luz, e olhando também os outros movimentos do mercado econômico, que nós vamos ter uma taxa de juros na casa de 15% da Selic até março. Né? Até março. Pode ser que ela vá migrar antes. Então, assim, se ter expectativa em cima de taxa de juros é como você está dirigindo um navio, você está pilotando um navio, você é o capitão do navio, e você tem que fazer mudanças de rota conforme as mudanças climáticas da rota. Certo? Então, eu estou indo por aqui, vou atravessar o Pacífico aqui, vai ter um mar revolto, não, eu tenho que desviar para cá. Então, a política econômica está sendo traçada dessa maneira. A gente acredita, sim, que as posições do Banco Central elas foram certas, porque se ele flexibilizasse a pressão sobre os juros agora, a gente poderia voltar a ter inflação, porque a economia é uma coisa que se enxerga em câmara lenta, ela não tem reflexos agudos para qualquer ação. Claro. A gente viu o quê? A gente viu a economia, a inflação começar a crescer, começou a se aplicar uma taxa de juros maior, né? Mas mesmo se aplicando essa taxa de juros maior, a inflação continuou crescendo. Então ela atingiu um platô, a inflação, a taxa de juros com um delay de 45 a 60 dias, 30 dias, ela atingiu também um platô. E a gente vai ter que conviver com esse platô um tempinho e a taxa de juros ela vai desacelerar depois que desacelerar a inflação. Né? Então, a gente tem a expectativa que isso perdure até março. Qual é o reflexo disso para o consumidor? Se a gente pegar a inflação dos alimentos, a gente tem inflações sazonais nos alimentos. Se a gente pegar agora, por exemplo, esse mês, a gente vai dizer que a inflação foi baixa, teve uma diminuição, uma deflação, porque veio o bônus de Itaipu. Então, a gente sabe que quando Itaipu sobra dinheiro, ela tem que dividir na conta de todos os brasileiros. Então, teve esse bônus, vai sobrar, mês que vem essa inflação vai voltar. Então, a gente vai ter um movimento ainda que vai perdurar por mais 5, 6, 8 meses, que vai ter, eu acredito eu, essa pressão, sim, das taxas de juros, a política econômica redigida, administrada pelo Banco Central, do meu ponto de vista, ela está correta. O nosso problema é um problema fiscal. Nós arrecadamos muito, nós gastamos como Estado, como União, muito mais do que gasta, né? E isso traz esses reflexos, que é a disputa do governo por dinheiro para se financiar, para fazer as políticas que ele acredita ser as corretas, né? Que ele acredita ser as corretas. É que, na verdade, tu arrecada, tu já tem que deixar 40% para a educação e para a saúde. Então, tu não te sobra muito, sabia?
Tu tem as rubricas específicas hoje de gastos. Mas é que o governo ele criou isso, porque se a gente pegar a história econômica, isso a gente viu muito bem, ficou muito bem evidenciado quinta-feira, no Seminário Campo das Ideias, em Porto Alegre, que o Senar fez, com as apresentações do painel de economia do professor Marcelo Portugal e do próprio Antônio da Luz. No pós-governo Dilma, quando teve o impeachment do governo Dilma, o governo Temer assumiu, ele criou o teto de gastos. Quando ele criou o teto de gastos, ele congelou as despesas. Se eu vou tendo uma melhora no PIB e eu congelo as despesas, eu começo a ser superavitário. Então, foi isso que começou a acontecer com o Brasil de 2016 até 2018, 2019. Certo? Então, a gente teve esse movimento que nós estava passando por um cenário fiscal e econômico de certo? Quando a gente teve o mercado é muita confiança, né? O mercado é muita confiança. Quando a gente teve o evento da pandemia, teve que se aumentar todo o gasto público para fazer as ações de mitigação dos efeitos da pandemia. Seja para fazer repasses para os municípios, para compra... Esse é o tipo de gasto que até nem questiona. Entendeu? Mas vocês lembram quando a gente ouvia falar, quem estava à frente da pasta da economia, falar, nós vamos voltar em V? Quando a gente pega os dados que os economistas transferem para nós, coloca num gráfico, você vê literalmente o gasto público crescendo um monte na pandemia, e com o final da pandemia ele voltou para cima e então corrigiu a rota. O teto de gastos, aquela política fiscal criada lá atrás, em 2016, ela corrigiu a rota. Quando a gente tem o movimento de se extinguir o teto de gastos e criar o arcabouço fiscal, a gente abriu espaço para a gastança. Que o que acontece? Bem justo o que tu falou, Rodrigo. A gente tem as verbas carimbadas, as rúbricas carimbadas, certo? Então, X para educação, X para saúde. Com que dinheiro eu faço? Investimentos, ataco as emergências e faço o plano safra, que por muitos é tão criticado e por outros é tão amado. Com as verbas discricionárias. Quais são as verbas discricionárias? É o que sobra do orçamento, tirando as rúbricas. As rúbricas, o salário, isso, a parte do judiciário, a parte do legislativo. O imposto é um só, isso aí, que divide judiciário, divide executivo, divide legislativo, as autarquias. É o mesmo imposto, só que distribui. Mas com a regra do arcabouço fiscal, ela permite o aumento do gasto público 2,5% acima do IPCA ou da inflação, uma coisa assim, né? Então, eu começo a gastar mais do que arrecado. Aquela reserva que eu tinha, eu vou gastar e vai começar a faltar dinheiro. Então, por isso que a gente vai ver cada vez mais, com a política fiscal e econômica que a gente tem, um plano safra mais fragilizado. A gente vai ver menos dinheiro disponível para as obras importantes de infraestrutura que deveriam ser feitas, que dão competitividade para o empresariado, para o consumidor, para o trabalhador. Elas não dão competitividade só para a grande indústria. Claro. Elas dão competitividade para o autônomo também, que vai prestar serviço para todo no entorno dela, dessa obra, né? Então, do ponto de vista de política fiscal e econômica, essa é a minha opinião. A gente precisa corrigir os rumos fiscais. Corrigindo os rumos fiscais, a economia ela se conserta como consequência. Nós temos um novo fator agora também, só para nós encerrar, eu acho importante, não sei se provavelmente o sindicato já está discutindo isso há muito tempo, mas começa a entrar agora gradativamente de 2026 até 2032 a reforma tributária. É uma maneira diferente hoje do imposto, não sobre a produção, mas sobre a população. Olha só que loucura. Uma cidade pequena, que tem grande produção e população pouca, o dinheiro não vai ficar no município, vai para onde tem mais pessoas. Esse é o novo sistema, no resumo da reforma tributária. Vocês estão vendo essa questão também? Como é que vocês lidam? A gente está vendo isso. A grande preocupação, vamos dizer assim, não é só com o setor, é justamente o que tu falou. É com aonde acontece a produção do setor. A produção do setor ela acontece, vamos dizer assim, no fundo de campo, no rincão, né? Claro. E a gente vai ter o grande consumo ao redor das grandes metrópoles. Então, isso vai gerar uma maior arrecadação onde tem o consumo. A expectativa é que a tendência dos municípios pequenos terem dificuldade vai ser cada vez maior. Aumentar. Vai ser cada vez maior. Então, por isso que a gente... Porque não tem muita produção e hoje se mantém é uma coisa. Agora, o que tem muita produção, que o município investiu para poder trazer recurso, a população baixou, isso que mais vai sofrer. Sim. Mas ainda assim, Rodrigo, a gente teve uma questão, que daí a gente vai voltar um pouquinho mais para trás,
que a gente teve a questão da reforma tributária aqui no ano passado do Estado, né, o aumento da alíquota do ICMS ou a retirada dos incentivos fiscais, que eu tenho uma breve opinião e pouco conhecimento para falar, mas a opinião minha é que ela foi mal conduzida dentro do Estado. Se tivesse explicado a importância da condução dessa política de se aumentar a alíquota do ICMS ou, né, retirar os incentivos fiscais, que eu não concordo, eu gostaria que aumentasse a alíquota, se tivesse que escolher, né, primeiro, eu sou contra imposto, mas se tivesse que escolher o que foi imposto a algumas entidades, né, a Farsul se posicionou firme e forte contra qualquer tipo de imposto, mas que aumentasse a alíquota modal, porque isso vai ter impacto lá na frente com a arrecadação, porque vai partir a partir da base que você tem. Claro. Né? Só que também a gente tem que olhar para um outro lado. Precisamos enxugar o Estado. E a gente está vendo cada vez fica mais nítido para nós, como população, que o indutor de crescimento não é o Estado. O indutor de crescimento é política público-privada. Claro. Então, a gente vai ter essa mudança. A reforma tributária ela vai trazer, vamos dizer assim, segundo o professor Marcelo Portugal, é o modelo mais justo. É mais justo, é verdade. É que usa no primeiro mundo, usa na Europa, usa. Isso. Né? Então, é que assim, qual que é a questão? A arrecadação do ICM, que depois virou ICMS, ela é um modelo que foi copiado de outro país, foi copiado da França. Isso aí, o ministro da Economia da época copiou da França. Tu junto o ICMS, usa o mas SS. lá ele é um país unitário, não tem as federações. Claro, cada um tem suas características. Então, aqui cada estado criou uma alíquota fiscal. Mas e daí virou uma guerra tributária. Essa é a justiça para acabar com essa guerra tributária. Isso vai acabar. Isso vai acabar com essa é a grande jogada da nova... Porque senão o que acontecia? Você instalava uma indústria, por exemplo, uma indústria de laticínios no estado do Paraná, certo? E o governo do estado queria trazê-la aqui para o Rio Grande do Sul, ela ia lá, conversava com quem manda na indústria, dizia, vocês trazem para cá, se aqui vocês pagam 17 de ICMS, lá vocês vão pagar 11. Mas aqui tu vê, nós é quase fronteira aqui, os Catarina, tu viu muito isso no tempo. Erechim, Chapecó, o pessoal vem, vai embora, volta, fica nessa questão de... Tu lembra um tempo atrás, eu ia lá para Chapecó, uns tios, meu pai mora lá, eu pagava 40, 50 centavos, que é mais barato que aqui. Hoje está mais caro lá. Mas é que eles tiveram essa visão. Hoje está mais caro lá. Eles aumentaram a alíquota modal para ter a base de arrecadação no maior futuro. Com a mudança no pelo futuro. IVA, pelo IBS e pelo CBS. Quem deu muito desconto, depois no final vai se ferrar. Resumindo, né? A média... Resumindo é isso, né? Resumindo é isso. Então, por isso que eu digo assim que, mesmo tendo uma opinião forte contra qualquer aumento de carga tributária, eu acredito que se a questão do ICMS... Se o Estado tive uma situação particular, nós tivemos que tratar um assunto crítico depois de um evento climático catastrófico. Claro. Então, assim, vamos dizer assim, além de tudo, teve azar. Tá? Mas eu acho que essa que é a situação. Nós tivemos a pandemia, tivemos 4 secas e as enchentes. Olha, nosso estado, pandemia em todo mundo, a seca em todo mundo. Sim. As enchentes em todo mundo, mas nós tudo. Para nós, tudo. É isso que eu tento. Cara, é desafiador. É recurso público, é recurso federal, é recurso municipal, é recurso estadual. Não tem que aguentar. E um dado que chamou a atenção, que até quem trouxe na quinta-feira para nós foi a própria Priscila Santana, que é secretária da Fazenda do Estado. O Brasil, o Antônio trouxe um dado nível Brasil. O Brasil investe cerca de 16,5% do PIB. O Brasil todo. Isso é pouco. Isso é dinheiro da poupança. Então, o dinheiro de investimento que está disponível no Brasil hoje, se tu pegar o dinheiro de poupança, hoje é 16,5% do dinheiro do Brasil. O dinheiro de investimento é dinheiro de depósito na poupança à vista. Então, não tem fundos investindo no Brasil hoje. Certo? No estado do Rio Grande do Sul, isso é 3%. Um estado investir só 3%, ele nunca vai conseguir. Então, assim, a gente precisa... pensar um modelo de política de Estado que não seja de governo, não tem que ser plano de governo, tem que ser política de Estado. Não política de 4 anos, né? Como tem que ser 16, 20, 24 Sabe, anos. recentemente esteve aqui aquela do... Nós temos aqui a nossa... esqueci o nome agora. O Codera. E veio aquela moça, a consultora que é de... Maringá. Onde deu certo. E ela explicou... Aí é plano de governo. Fica muito claro que lá a iniciativa privada, entidades de classe, de trabalhadores, se juntaram e criaram um projeto de desenvolvimento para Maringá. Para cada eleito, o cara segue aquelas normativas que foi com alta consulta popular em cima da necessidade de uma região do município.
Então, independente de quem está lá, se é A, B, C, D, esquerda, extrema direita, tem que seguir aquela cartilha. Aí não tem aquelas rupturas de bons projetos, né? Porque normalmente é o que a gente tem visto ao longo da história do Estado, né? A gente tem visto os projetos de governo, que eles perduram por 4, pela primeira vez na história do Estado, ele perdura por 8 anos, mas com muita mudança de rumo no meio dos 8 anos. Né? Então, nós somos um Estado que foi protagonista em várias situações para o Brasil, seja o primeiro Estado que foi o maior produtor de grãos, que foi depois, claro, pela condição de terreno, de clima, de relevo, foi ultrapassado. Mas se a gente pegar, vamos dizer assim, essa produção agropecuária do Estado do Rio Grande do Sul, do Brasil, ela é feita com gente que saiu daqui do Sul. Pegar todo o oeste aqui, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, vai tudo. Saiu tudo daqui. Né? Então, e uma coisa que ande o Brasil inteiro. Em qualquer estado da federação que você chegar, você vai encontrar alguém tomando mate numa roda que envolva uma discussão da produção agropecuária. Você vai encontrar alguém lá tracado no chimarrão. Então, isso é uma característica. Agora, dizer, não é bairrismo. É dizer assim, que um Estado que teve esse papel importante no desenvolvimento do país, ele precisa, de repente, fazer uma reflexão. Você chegou na hora dele repensar o modelo de gestão e fazer um pensamento de longo prazo. A questão, viver só de passado é bom para a memória, mas não para a ação de futuro. Isso né? aí, isso aí. Alain, obrigado. Olha, teria muito mais assunto. Mas em outro momento vamos fazer um bate-papo assim, sem tema. Vamos falar sobre tudo um pouco aqui. Mas já demos uma avançada hoje. Obrigado pela participação. Eu agradeço o espaço, Rodrigo, convidar o produtor rural da nossa região para estar com nós dia 25 de setembro agora, lá no Polo de Cultura da CIE. Vai ser um evento de alto nível, assim como que é a produção agropecuária da nossa região, né, Rodrigo? E que o produtor esteja lá conosco, reserva esse tempo para dia 25. Vamos ver se São Pedro dá uma ajudinha para nós, porque se tiver tempo muito bom agora, tem uns dias de chuva e tiver tempo muito bom, o pessoal vai querer finalizar os plantios de milho e fazer algum trato cultural. Daqui a pouco São Pedro dá uma garoada, aquele dia dá uma mão para nós, para o produtor vir lá dar uma mão para nós. Um dia tu quer chuva, um dia tu quer sol, como que é coisa, depende do dia, né? Tá, mas obrigado. E acompanhe, pessoal, aqui o Jornal TV Bom Dia irá acompanhar esse evento lá no dia, antecipar, nós vamos divulgando o que está acontecendo, os links para se inscrever. E se qualquer dúvida, liga no Sindicato Rural também, para criar mais informação, acesse o site do Sindicato Rural, vai ter todos os detalhes dos palestrantes desse belo dia, que será no dia 25 de setembro, lá no Parque da CIE, no Polo de Cultura. Até!